Se você é um amante de um bom pão caseiro, feito com amor, carinho e paciência, espere até ver o pão que vou te ensinar hoje. Caseiro, prático, leve e fácil de fazer, como aqueles pães feitos somente pela vovó. Faça sua família comer com os olhos primeiro e saiba que a ordem agora é surpreender. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro. Oi gente, de volta, Saulo Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Hoje vou te ensinar uma receita que talvez você já saiba como fazer, mas só como agora a ordem é surpreender, vamos fazer uma massa bem básica, leve, saudável, gostosa, deliciosa, como aquelas que a vovó fazia, e vou te ensinar a fazer uma técnica para deixar essa massa mais bonita, o pessoal comer com os olhos primeiro e depois comer o pão, tá bom? Muita gente me pergunta que está com dificuldade de usar o fermento biológico seco. Bom, o fermento biológico fresco, ele é ótimo para você usar na hora, porque ele tem que manter ele na geladeira, porque chega um tempo que não dá mais para usar. Esse é o fermento fresco. O fermento biológico seco, ele é muito prático de usar, porque você pode guardar por vários tempos e pode guardar fora da geladeira, que não tem problema nenhum, que ele fica bastante tempo para a gente usar, tá bom? Para você que tem medo de usar o fermento biológico seco, vou te ensinar uma regra básica. Você que está aprendendo agora, mistura sempre o fermento na farinha, bem misturado até ele sumir antes de fazer a massa. Isso eu tenho certeza que você não vai errar nunca mais. Então pega essa dica, fica com essa dica e vem para cá, porque essa receita a gente começa agora. Unte em farinha uma forma retangular de 30 cm de comprimento por 25 cm de largura. Essa forma pode ser baixa, tá bom? Peneire e misture muito bem o recipiente 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em seguida, acrescente 400 ml de água morna, misturando bem. Cubra o recipiente com um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos ou até dobrar de volume. Chamaremos essa nossa massa de esponja. Em um recipiente, coloque 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture tudo isso muito bem até formar um creme liso e fofo. Depois da esponja já ter dobrado de volume, acrescente o creme de manteiga nela e vá mexendo até formar uma massa bem lisa. Vá acrescentando agora, aos poucos, 500 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre mexendo com uma colher de pau a cada adição de farinha. Faça isso aos poucos até obter uma massa que dê para mexer com as mãos. Comece amassando essa massa com as mãos ainda dentro do recipiente, até que ela comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa para a bancada enfarinhada e sobe até obter uma massa bem lisa e elástica.
Passe a massa para um recipiente untado com óleo e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Passe essa massa novamente para a bancada enfarinhada, sobe a massa mais um pouco para ela voltar à sua elasticidade. Divida a massa em duas partes iguais. Logo em seguida, abra cada pedaço de massa em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Faça isso com a ajuda de um rolo de madeira para abrir massas. Trace uma linha imaginária desse retângulo no sentido do comprimento. Essa linha deve ter 15 cm. Na marcação abaixo, faça da seguinte maneira. Corte na lateral esquerda e na lateral direita 3 tiras de cerca de 1,5 cm cada uma. Agora, trace uma linha imaginária bem no centro da massa que sobrou. Partindo dessa marcação central, faça mais 6 tiras de mesmo tamanho. Acompanhe. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve essa mistura de ovo, porque ela servirá para pincelar os pães na hora de assar. O restante da massa da parte de cima, pincele ela toda e pincele toda a superfície com a mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar. Isso servirá para fazer a colagem da massa. Salpique agora 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície da massa, menos nas laterais. Pressione toda a lateral da massa com as pontas dos dedos para ajudar na colagem das laterais. Enrole o retângulo no sentido do comprimento até encontrar a marcação dos 15 cm medidos anteriormente. Faça tranças com as 12 tiras, sendo que as tiras do meio podem ser um pouco maior do que as tiras das laterais, sem problema. Enrole cada trança envolvendo o rolo de massa, sempre deixando as pontas das tranças bem firmes e travadas embaixo do rolo. Faça isso com os 2 pedaços de massa, pois estamos fazendo aqui 2 pães. Coloque os 2 pães na forma já untada e enfarinhada. Pincele na superfície de cada um uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar.
Deixe descansar por cerca de 1h30 ou até dobrar de volume. Certifique-se de colocar uma outra forma retangular maior que essa embaixo desta para que os pães não queimem na hora de assar. Depois deste tempo e com a massa já crescida, pincele na superfície de cada um uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar. Depois deste tempo e com a massa já crescida, salpique 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão, bem levemente. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície. Retire os pães do forno e, com eles ainda quentes, pincele suavemente em cada pão manteiga derretida para fazer com que os pães brilhem.